A graça e a paz a você que nos assiste, que nos acompanha neste canal de Volta à Bíblia. Hoje eu gostaria de pensar com você num texto que se encontra lá em Jó, capítulo 1, do verso 4 ao verso 5, quando nos fala que Jó, de tempos em tempos, ele oferecia sacrifícios ao Senhor em favor de seus filhos, porque, segundo o próprio texto, e vamos estar lendo aqui, Jó achava que os filhos poderiam ter cometido algum pecado contra o Senhor, então ele intercedia pelos seus filhos. O texto nos fala assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E diz o texto, no verso seguinte: decorrido o turno de seus dias, de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O que Jó era e que a gente observa nesse texto? Jó era o sacerdote do seu lar. O sacerdócio do homem no lar, infelizmente, tem se perdido nos dias de hoje. Eu falo com pesar porque nós temos visto que muitos homens, muitos pais de família, muitos crentes em Jesus, têm deixado de ser ou de agir como sacerdote dentro da sua casa. Agem de várias formas, são até bons provedores, mas não estão agindo como deveriam, segundo a palavra de Deus. E Deus colocou essa responsabilidade sobre os ombros do homem. O homem, ele é o líder espiritual, ou seja, ele é o sacerdote do seu lar. Esse privilégio foi dado por Deus ao homem e não à mulher. E nós temos visto hoje os homens julgando a responsabilidade para cima das mães, das esposas. Elas que devem cuidar, elas que devem doutrinar, elas que devem levar para a igreja. Quando, na verdade, o texto sagrado sempre nos mostrou que essa responsabilidade pertence ao homem e não à mulher. Não é a mãe que tem essa responsabilidade, mas o pai, se ele for crente, lógico. Se ele é crente de Jesus, ele tem que exercer esse papel sacerdotal. O sacerdote é aquela pessoa, como já falamos, que ele intercede, ele clama, ele suplica, ele busca Deus em favor da sua família. E Jó fazia isso continuamente, em favor, principalmente, de seus filhos. E isso nós temos visto que está se perdendo nos dias de hoje. Por exemplo, se você olhar hoje as igrejas, a maioria que frequenta as igrejas hoje são mulheres. E muitas delas mães solteiras. Porque os seus maridos ou aqueles que geraram seus filhos, muitas vezes a abandonaram. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente mais feminina do que masculina. Por quê? Porque os homens estão abandonando o seu papel. Estão deixando de ser homens, segundo a palavra de Deus, e estão se afastando, estão deixando que aquilo que Deus exige deles esteja se perdendo. E esse é um problema sério. Então, quando Deus ele coloca esse privilégio sobre os ombros dos homens, ao mesmo tempo que ele coloca esse privilégio, ele exige prestação de contas deste homem em relação a isso. Ainda que este homem se afaste e não assuma a sua responsabilidade, Deus vai exigir de cada um de nós prestação de contas, porque afinal de contas, ele nos colocou com esta responsabilidade. Ele não vai pedir a mulher a prestação de contas, mas o homem. Lembra lá no jardim, quando Eva foi seduzida pela serpente, comeu do fruto proibido, ofereceu para o seu marido comeu? Quem é que foi buscado, a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor exigiu explicações do que havia acontecido? De Adão. Porque o homem sabia de tudo. O homem foi criado primeiro. Ele passou para sua esposa as ordens que Deus havia dado.
Então cabe ao homem assumir a sua responsabilidade, ainda que ele venha se afastar, ainda que ele não queira admitir, ele vai ter que prestar contas diante do Senhor pela perda, muitas vezes, das consequências ruins que muitas vezes acontecem dentro do seu lar. Então, se você é um homem de Deus, se você é um crente em Jesus, essa palavra é para você. Essa palavra é para você assumir seu papel masculino. Está faltando essa presença masculina dentro de casa. Nós estamos vendo um crescimento numérico gigantesco do homossexualismo. E sabe a culpa de quem? Do homem, do pai. Do pai ausente, do pai que não assume responsabilidades, do pai que muitas vezes ele é uma pessoa extremamente cruel, muitas vezes com os filhos ou com a esposa. Tudo isso tem gerado, nessa geração que está surgindo, o homossexualismo de forma assim escandalosa. Hoje praticamente em cada esquina você está vendo um homossexual, o homossexualismo surgindo dentro de casa de crentes em Jesus. Por quê? Porque falta o homem assumir o seu papel sacerdotal, a tomar para si essa responsabilidade que Deus estabeleceu. A culpa não é da mulher, a culpa é do homem. Se está havendo esse crescimento desse homossexualismo, é porque o jovem procura, o rapaz procura se identificar com o pai. E cadê esse pai? Mas a filha procura também se identificar com o pai. Essa figura masculina, ela não exerce somente influência para o rapaz, mas também para a moça. Então, a ausência dessa figura paterna, masculina, dessa presença deste homem dentro de casa, sendo um sacerdote, sendo um pai presente, sendo um pai que faz a diferença na vida dos filhos, isso tem gerado esse desacerto, esse desajuste que nós estamos vendo dentro da casa de crentes, dentro da casa de cristãos, dentro da casa de pessoas que professam o nome do Senhor, mas que estão deixando de lado a função sacerdotal. Esses homens estão deixando isso de lado. Estão jogando para cima das mulheres uma responsabilidade que não lhes compete. Então, por isso que eu quero pensar com você exatamente sobre isso. Tanto que o Senhor, mais uma vez falando, o Senhor chama Adão e confronta Adão. Não confrontou Eva. Ele não sabia que tinha sido Eva que havia sido seduzida e induzida a fazer aquilo através da serpente? Sim, mas a responsabilidade estava sobre as costas do nosso querido Adão. E essa responsabilidade, ela é nossa também. Por isso nós temos que tomar cuidado. Por isso que diante da sociedade, o homem é quem tem a responsabilidade de representar o lar. Mas estamos vivendo uma época diferente, sim. Mas, biblicamente, sim, nós temos que exercer a nossa responsabilidade, representar a nossa casa, defender o nosso lar, defender aquilo que nos foi colocado e que nós devemos cuidar. Compete a cada um de nós aqui, homens, principalmente nós os homens, porque essa palavra é para você, homem. E é interessante que a gente observa até a questão do sobrenome. Antigamente, a esposa pegava o sobrenome do marido. Nós estamos vivendo uma época onde você ou não pega o sobrenome, a sua esposa não pega mais o sobrenome do marido, né? A esposa não pega o sobrenome do marido, ou muitas vezes, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, se procede, e eu espero que não, tá? Que agora os homens podem pegar o sobrenome da esposa. Irmãos, aonde nós vamos parar em relação a isso? Estamos vivendo tempos modernos, mas nós estamos rompendo com barreiras, com aquilo que deveria não ser mexido. Sabe? Nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão se distanciando cada vez mais daquilo que a Bíblia diz, que o homem tem que ser o sacerdote do lar, o cuidador, o educador, tudo isso. Por quê? Porque a sociedade ela quer corromper os valores bíblicos, cristãos, estão infelizmente conseguindo isto, infelizmente dentro da casa de muitos cristãos, de homens e mulheres que deveriam defender com unhas e dentes a educação cristã. Então o que a gente tem visto hoje? Deus tem que ser a prioridade da nossa vida, isso é um fato. Mas acima de Deus não vem ninguém. Não vem nada.
Mas abaixo de Deus, na vida de um homem como sacerdote do lar, vem a família, e junto com a família vem a sua profissão. Então, antes da profissão, acima de Deus não tem ninguém. Abaixo de Deus vem a família. Depois da família vem a profissão. Depois da profissão, a gente tem que entender, aliás, e dentro desse quadro familiar, a esposa ela tem que vir antes dos filhos. Você já viu que muitas vezes os filhos estão tomando lugar da esposa, tomando lugar do marido? Então vem Deus, a família, e nessa divisão familiar vem a esposa em primeiro lugar e depois os filhos. Depois vem o trabalho. E antes dos filhos, aliás, nessa divisão aí, os filhos eles precisam vir antes dos amigos. Muitas vezes, ou muitos homens estão colocando os amigos no lugar dos seus filhos. Em vez de dar atenção aos seus filhos, tem dado atenção a quem? Aos amigos. Ah, mas são meus amigos. Sim, mas você tem uma responsabilidade dentro de casa, você tem uma esposa para cuidar, você tem filhos para cuidar, você tem as suas funções como pai dentro de casa, como sacerdote. Então, antes dos amigos, vem os filhos. Depois vem a profissão, isso é importante, guarde isso, a profissão tem que vir antes da igreja, porque é com a profissão que você sustenta a sua família, e por fim vem a igreja. Então, guarde bem essa ordem. Deus antes de todas as coisas, isso é um fato, a família antes da profissão, a esposa antes dos filhos, os filhos antes dos amigos, a profissão antes da igreja, e por fim a igreja. Alguns têm colocado a igreja em segundo lugar, têm deixado de cuidar da sua família. Outros colocam a sua profissão em segundo lugar e deixam de zelar pela sua família. Trabalham tanto, cuidam tanto, sustentam tanto, mas não dão o devido valor. Outros têm colocado os filhos no lugar da esposa e estão se esquecendo de cuidar daquela que é a mãe, aquela que gerou. Nós temos que amar nossos esposos assim como Cristo amou a igreja e por ela deu a vida. Os filhos têm o seu valor, mas o seu devido valor no lugar certo. Aí sim, depois vem a profissão, depois vem a igreja, porque a igreja ela é constituída de famílias, mas a igreja, para ser sadia e para termos uma sociedade sólida, nós temos que ter famílias sólidas. A família ela precisa ser muito bem cuidada para termos uma igreja sólida, firme, firmada, principalmente na palavra. Uma igreja onde as famílias vêm com alegria, onde a esposa acompanha o seu esposo, onde os filhos acompanham os pais, onde as crianças crescem no temor do Senhor, porque aprenderam dentro de casa e desenvolvem isso dentro do relacionamento na igreja, mas principalmente na sociedade. Filhos que não têm vergonha de seus pais, filhos que fazem diferença na sociedade porque tem uma boa educação dentro de casa, porque o pai exerce sua função sacerdotal. Guarde essa palavra em nome de Jesus. Não perca, não deixe isso se perder, pois isso está se perdendo nos dias atuais dentro das nossas igrejas. Então o homem como sacerdote do lar, ele exerce uma liderança firme junto da sua esposa, mas principalmente sobre os seus filhos. Os seus filhos precisam ver você como sacerdote, como um homem que ora, como um homem que lê a palavra, como um homem que educa segundo a palavra, mas como um homem que dá exemplo e que vive como um exemplo para os da sua própria casa. Por isso que a própria exigência de um pastor, antes dele ser pastor de uma igreja, ele tem que ser pastor dentro do seu lar, marido de uma só mulher, que tem os filhos sob disciplina. Essa é a exigência que o Senhor cobra do pastor. Mas só do pastor? Não. O pastor é o padrão dos fiéis, é de toda a igreja, é de todos os homens. Homens, vocês têm que voltar a ser homens, mas homens segundo a palavra de Deus. Por isso que o homem, como sacerdote de sua casa, ele tem responsabilidade pela educação e disciplina dos filhos. A gente observa isso lá em Deuteronômio capítulo 6, quando a Bíblia nos fala que o pai ele deveria andar e educar o tempo todo.
Então o homem, como sacerdote do lar, ele se empenha para doutrinar seus filhos nos princípios de Deus através da comunicação e do entendimento. Não é através da surra, de apontar o caminho e não fazer parte deste caminho, desta caminhada com seus filhos. Então, uma das coisas como para ser um bom líder para os seus filhos, como sacerdote, como educador, você tem que ter ordens claras. O que é isso? Seja claro nas suas ordens, naquilo que você determina, naquilo que você pede. Às vezes a gente pede algo absurdo. Tem pai exigindo de filho aquilo que ele nunca fez, aquilo que nem ele consegue. Seja claro, mas seja coerente. Não faça do seu lar um experimento, uma ciência. Faça a sua casa um lugar de gozo, de alegria. Por isso que a Bíblia fala que os pais não podem causar nos seus filhos e trazer ao coração dos seus filhos o desprazer. Né? Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso de número 4, ele diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Numa época onde o pai ele tinha autoridade sobre os filhos, principalmente na sociedade greco-romana, até de vender os filhos. Então a Bíblia nos ensina que a gente anda na contramão daquilo que o mundo ensina, daquilo que o mundo rege, daquilo que o mundo mostra. Então seja claro nas ordens, para que não haja confusão naquilo que você está exigindo do seu filho. Então, ou seja, o pai como educador precisa agir desta forma. Segundo, não dê ordens absurdas. Não exija além da conta. É igual Saul, quando as pessoas voltaram da guerra, né, os soldados voltaram da guerra, ele decretou um jejum. Estava todo mundo cansado, com fome, querendo voltar para a sua casa, voltar para os seus familiares, para as suas esposas, para os seus filhos, e ele de repente dá uma ordem absurda. E diz a história que seu filho, o Jonatas, ele não sabia da ordem absurda do pai, e ele lança, né, um pouco de mel à sua boca, e o próprio Saul depois queria matá-lo. Teve que haver intervenção dos soldados para que isso não ocorresse. Ordens absurdas. Agora, essas ordens absurdas têm ocorrido muito por aí, exigindo demais, mas cumprindo pouco, fazendo menos dentro de casa. Outra coisa, admoestar seus filhos. Sabe o que isso significa? Significa que você tem que disciplinar seus filhos com sabedoria, com amor, usando a vara da correção. A Bíblia nos fala em Provérbios 13, 24 e 25 e 22, 15, para ser exato, que a vara ela tem que ser usada. A vara aqui está dizendo a disciplina, a correção. Aquele que não corrige seu filho traz desonra para sua mãe. Aquele que não corrige seu filho odeia o seu filho, segundo a Bíblia. Então nós temos que corrigir. Mas agora nós temos que falar e cumprir. Nós temos que falar e pôr em prática aquilo que nós estamos falando. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o Senhor, quando cobra de nós, Ele exige algo de nós, Ele cumpre o que nos fala. E às vezes nós estamos debaixo da correção do Senhor, e tem muita gente hoje aí que está rejeitando, está dizendo que é a ação do diabo, quando na verdade é a mão de Deus corrigindo, mas não aprendeu isso dentro de casa, que o Senhor é aquele que cumpre o que promete. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que o homem, como sacerdote do lar, ele disciplina seus filhos, mas com sabedoria. E essa sabedoria, ela não nasce do acaso. Ela provém através de uma vida também de disciplina, de buscar de Deus todos os dias a direção do Espírito Santo. Agora, quando nós falamos de disciplina, um conselho que eu te dou: nunca use a correção, a vara, quando você estiver com raiva, quando você estiver muitas vezes descontrolado, nervoso. A gente pode machucar muito uma pessoa quando nós estamos querendo corrigir, quando nós estamos irados. E às vezes uma palavra ela dói muito mais que um tapa. Uma palavra mal falada no momento errado, na hora errada, pode causar um transtorno emocional muito grande e desastroso na vida dos filhos. Então, se você estiver irado,
se acalme, para depois você conversar, para você corrigir. Porque na hora da ira, a gente pode falar muita coisa, coisas que nós não deveríamos falar. Um outro conselho que eu te dou, não use a vara da disciplina como meio para descarregar as mágoas ou feridas, né, que não foram curadas na sua formação. Há muitos pais doentes hoje e que tentam, muitas vezes, descarregar na hora da ira as mágoas que carregam dentro de si. Então eu te aconselho buscar, acima de tudo, um trabalho com um psicólogo, buscar de Deus a direção para a sua vida, converse com seu pastor, trate de você, porque se você não está tratado, você vai causar muitos danos à sua família. E há muitos pais hoje causando danos terríveis aos seus filhos, à esposa, e a si mesmo, porque não foram tratados, trazem mazelas, mágoas, foram muitas vezes machucados de forma tão profunda na sua infância, que carregam isso e geram isso dentro de casa. Às vezes é de forma inconsciente, está maltratando, machucando, ferindo aquelas pessoas que deveriam ser amadas por você. Um outro conselho que eu te dou é: preserve a dignidade do seu filho. O que quero dizer com isso? Corrija o seu filho, mas não corrija em público. Não faça seu filho passar vergonha de forma, humilhante. Trate seus filhos com carinho, com respeito. Leve seu filho para um lugar reservado e converse com ele. Converse com ele. Porque a correção ela é necessária. Mas nós temos que respeitar algumas coisas até na hora da correção. Principalmente essa questão do crescimento cronológico da criança. Cronológico e mental. Porque muitas vezes você está conversando com uma criança que tem um entendimento muito grande. Mas às vezes você está conversando com um adulto ou com um jovem que a mentalidade dele não alcançou ainda. Então até isso nós temos que ver. A maturidade mental e cronológica. Principalmente a mental. Então na hora de corrigir, tenta entender o seu filho. Por que ele agiu daquela forma. Tente entender. Ame seu filho na hora da correção. É igual a história de um pastor que ele era conselheiro, né, familiar, e um dia o filho dele foi para a faculdade e ele imaginou assim, o seu filho pregando, evangelizando, ganhando almas, e quando ele descobre, né, que seu filho havia sido expulso da faculdade, ele perdeu o chão. Ele falou: onde eu errei, questionando com Deus aquela situação toda, e vai encontrar o filho. Quando ele chega diante do filho, ele não sabia o que falar. Sabe o que ele fez? Ele deu um abraço no filho e disse: meu filho, como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Aqui que está a diferença. E sabe o que aconteceu? Esse rapaz, literalmente, como dizem por aí, tomou o juízo. E hoje ele é pastor. Hoje é um homem que trabalha, inclusive, com famílias. Porque seu pai o amou de forma que ele foi corrigido, mas correção e amor. Um outro conselho que eu te dou: complete a correção levando seu filho a pedir perdão às pessoas que ele de alguma forma ofendeu ou desrespeitou. Às vezes nossos filhos falam coisas e desrespeitam pessoas. Leve seu filho a pedir perdão, a pedir desculpas. Ele tem que aprender a ser educado. Hoje a gente vive uma época que não tem mais educação. Não sei se você tem observado, as pessoas não chamam mais senhor, senhora. Dificilmente. Não nada contra você chamar uma pessoa mais velha de você, mas de forma respeitosa. Hoje, uma pessoa mais velha é chamada de tio. E aí, tio? Ô tio. Que tio? Foi por acaso parente do seu pai, da sua mãe? Sabe, está faltando, o linguajar está se perdendo, literalmente, no meio que a gente tem vivido. E para a gente estar finalizando, o homem como sacerdote do seu lar, ele se empenha na formação de caráter sadio de seus filhos. De qual forma que ele pode ser e fazer diferença na vida dos seus filhos? Primeiro, sendo exemplo em todas as áreas. Eu não posso exigir do meu filho aquilo que eu não faço. Se eu
falo que meu filho tem que orar e ler a Bíblia, ele tem que ver isso em mim. Eu me lembro da minha mãe. Quando eu passava, eu via minha mãe estudando a escola bíblica, a revista da escola bíblica, lendo a Bíblia, orando. Ué, mas e o seu pai? Meu pai não era crente. Meu pai não era cristão. Meu pai veio se converter no leito de morte. Mas a minha mãe supriu essa necessidade. Foi uma pena que meu pai não foi assim. Mas deixou outros exemplos positivos para a minha vida. Mas se você é um pai, se você é cristão, o seu filho precisa ver em você isso. O anseio, o desejo, o prazer de estar na casa de Deus. Mais do que falar, ele tem que ver isso em você. Ele tem que ver isso nas suas atitudes todos os dias. Uma outra coisa, a palavra ela tem um grande valor na construção do caráter. Então, faça uso constante do encorajamento. Encoraje seu filho. Dê a ele a alegria de saber que ele está vencendo. Chegou com a nota, ainda que não seja a nota máxima, mas incentive. Meu filho, parabéns, que Deus te abençoe. Estamos juntos, vamos orar e nós vamos alcançar num projeto de trabalho, alguma coisa, seja incentivador. Quantos pais massacram seus filhos, tiram dos seus filhos os sonhos? Eu não estou falando de devaneios, de sonhos absurdos, não. Eu estou falando que às vezes o filho está sonhando com algo que está gerando dentro dele, até pelo Espírito Santo. Então vamos ser incentivador dos nossos filhos. Nossos filhos querem ver isso em nós. Saber que eu posso contar com meu pai, porque eu tenho um pai que me ama e que me ajuda e que vai me auxiliar. Agora, se estiver no caminho errado, também tenhamos coragem, sabedoria e discernimento para educar nossos filhos nesse sentido. Uma outra coisa, porque a gente está encerrando, demonstre de maneira prática que você ama seu filho. Como? Abraçando, dando carinho, palavra de incentivo, como nós temos falado, sabe? O abraçar vale mais que 1000 palavras, viu? Um colo vale muito. Porque se ele não, principalmente a sua filha, se ela não tiver a liberdade de sentar no seu colo, de você abraçá-la, ela vai buscar esse carinho de outros homens. E esses outros homens não vão dar o carinho que você, como pai, pode dar. E por fim, tem atitudes que provam que você valoriza seu filho. Como? Ajude a arrumar, de repente, a sua bicicleta, ajude a construir uma pipa, sabe? Aprecie as suas tarefas, acompanhe no futebol. Parece coisas tolas, mas isso marca a história e a vida de uma criança. Lá na igreja, esses dias, tinha um menininho com uma espécie de um guincho para carro, e a gente via que aquilo foi feito de madeira, de forma tão simplória, mas o menino estava numa felicidade, aquela criança estava feliz, porque o seu pai havia feito para ele. Então são nossos pequenos gestos, pequenas atitudes, que a gente pode fazer uma mudança na vida dos nossos filhos. Nossos filhos precisam saber que nós os amamos, que nós os respeitamos, e que o melhor exemplo que a gente pode deixar para os nossos filhos, a melhor herança, a maior herança, para ser mais exato, não são os bens materiais, mas são duas coisas básicas. Primeiro, amar a mãe dos seus filhos. Amar a mãe que eles têm. Ame a sua esposa. Isso é um grande exemplo. Isso é uma grande herança que você pode deixar. E a segunda coisa, seja exemplo em todo o tempo. Nas atitudes, nos gestos, nas palavras, no amor, na dedicação, no empenho. Seja exemplo como crente, como homem de Deus. Exerça o sacerdócio, intercedendo diante do Senhor pela vida dos seus filhos, e que eles vejam isso em você todos os dias. Pense nisso, guarde essa palavra, e seja você, homem, o sacerdote do seu lar. E seja um exemplo em todas as áreas, para que seus filhos cresçam no temor do Senhor. Pense nisso, e que Deus te abençoe, rica e abundantemente.